Muito bem. Ainda falando sobre lei penal no tempo, a gente pode conversar um pouco sobre a questão do crime habitual. Se vocês bem observaram no vídeo anterior, em alguns momentos eu me equivoquei falando do crime habitual e imediatamente na sequência eu corrigia para falar do crime continuado e também da situação do crime permanente, né? Por quê? Porque, como a gente viu num outro vídeo, tanto o crime permanente quanto o crime continuado, a jurisprudência já pacificou a questão em relação à situação de como fica a mudança legislativa em desfavor do réu que advém do acusado, né? Que advém no curso dela, ou seja, vai aplicar a lei penal mais gravosa, súmula 711 do STF, e a súmula fala do crime continuado e fala do crime permanente. E o crime habitual? Bom, primeiro a gente precisa falar um pouco o que é o crime habitual. O crime habitual é aquele que demanda uma certa reiteração de condutas. Seria um crime que uma única conduta por si mesma não aperfeiçoaria o tipo penal. Exemplos: exercício ilegal da medicina. O exercício ilegal da medicina é considerada uma modalidade de crime habitual. Artigo 282 do Código Penal. Artigo 282 do Código Penal: exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica. Se vocês abrirem aí, vocês vão ver que o artigo 282 diz: exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização legal ou excedendo-lhe os limites, pena detenção de 6 meses a 2 anos. A doutrina interpreta isso como um crime habitual, por quê? Porque um único ato não aperfeiçoaria o crime, não aperfeiçoaria o tipo penal, não configuraria a conduta de exercício da profissão de médico. Profissão é uma coisa que a pessoa tem que realizar todo dia. Qual a sua profissão? É algo que você faz todo dia, é algo que você faz com frequência. Então, isso demandaria uma reiteração de condutas para que o crime acontecesse, certo? Um outro exemplo de crime habitual é o previsto no artigo 229 do Código Penal. Artigo 229 do Código Penal é o de casa de prostituição, né? Casa de prostituição, artigo 229. Manter por conta própria ou de terceiro casa de prostituição ou lugar destinado a encontros para fim libidinoso, haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Professor, mas isso não é um motel? Não, não é um motel. A jurisprudência já se posicionou no sentido de que esse conceito aí de casa de prostituição não abrange o motel é socialmente admitido. Ok? Bom, o crime de casa de prostituição, nessa posição da doutrina, também configuraria aí um crime habitual, ou seja, eu tenho que ter ali aquela casa para que a pessoa faça lá os seus encontros libidinosos, os seus encontros amorosos. Isso não pode ser uma conduta única, né? Não posso, eu emprestei o meu apartamento, emprestei a minha casa para uma pessoa, ter naquele dia específico lá os seus encontros, isso configura casa de prostituição? Não configura. Precisa ter uma habitualidade
nesse sentido. Muito bem, eu quero deixar registrado que existe uma controvérsia a respeito desse conceito de crime habitual, tá? Há quem sustente uma posição muito mais sofisticada sobre o que é crime habitual, mas em geral a posição mais aceita é no sentido de que o crime habitual é aquele que se perfaz mediante a reiteração de condutas e, portanto, vamos ficar com essa definição, tá? O crime habitual ele tem características bastante próprias, tá? E é diferente da chamada habitualidade criminosa. O que seria essa habitualidade criminosa? A habitualidade criminosa é aquele sujeito que tem o hábito de delinquir, que faz do crime o seu meio de vida. Então pense que, por exemplo, uma pessoa vive de praticar roubos ou vive de praticar furtos. Ele pratica furtos com habitualidade. Isso faz do furto um crime habitual? Não. Isso não faz do furto ou de um roubo um crime habitual, tá? O que pode acontecer é que esses roubos e esses furtos que o sujeito pratica se deem num contexto de crime continuado. Aí você aplica as regras lá do artigo 71 do Código Penal. Mas o fato de a pessoa praticar roubos e furtos com habitualidade configura o que a gente chama de habitualidade criminosa e não de crime habitual, tá? O crime habitual é aquele que, em sua essência, ele demanda a reiteração da conduta. Uma única conduta isolada não configuraria o crime. Para você diferenciar uma situação de outra, é só você fazer essa análise, né? O crime de exercício ilegal da medicina fala o quê? De exercer a medicina como profissão. Profissão não é uma coisa que você faz uma única vez. Então isso é o quê? Crime habitual. Agora um furto. Um furto, se o sujeito pratica um único furto na vida, isso, isoladamente falando, é crime? Isoladamente falando, é crime. E se ele tem vários crimes, se ele habitualmente comete furtos? Eu vou ter um crime comum, né? Um crime que não é um crime habitual, por assim dizer, mas que pode ser cometido num contexto de continuidade delitiva, ou não, né? Mesmo que o sujeito seja um ladrão habitual, né? Habitualmente pratique roubos, habitualmente pratique furtos, esses furtos podem não estar num contexto de continuidade delitiva, né? Porque o artigo 71 ele prevê situações bastante específicas, né? Critérios específicos de tempo, lugar, modo de agir, e o sujeito pode praticar furtos de diferentes formas, né? Um dia ele invade uma casa pela janela e pega as coisas, outro dia ele dá uma trombada com a pessoa na rua e furta a carteira, no outro dia ele observa que a pessoa deixou um objeto em cima da mesa e ele pega. Veja, todas essas formas são formas de se praticar o crime de furto. Ele habitualmente pratica o crime de furto, mas isso então tem uma habitualidade criminosa. É crime habitual? Não, não é. É habitualidade criminosa? É. É crime continuado? Não, não é. Por quê? Porque a forma como esses furtos são praticados são totalmente diferentes, tá? Então não tem aí nada de habitualidade criminosa. Voltando à ideia do crime habitual, em relação ao tempo do crime, o que a doutrina diz, né? Bom, parte da doutrina vai dizer que você deve aplicar ao crime habitual o mesmo espírito da súmula 711 do STF, né? Por isso que quando lá eu estava falando do crime continuado
e do crime permanente, eu em algumas vezes fazia, né, uma remissão, né, uma referência ao crime habitual. Por quê? Porque a doutrina aponta, pelo menos parcialmente, que ao crime habitual deve ser aplicado o mesmo raciocínio da súmula 711 do STF. E o que diz a súmula 711 do STF, a gente já viu numa outra oportunidade, mas ela diz que a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Então, aplicando o espírito da súmula 711 do STF, qual o contexto que nós teríamos, por exemplo, para o crime habitual? Imagina que, por exemplo, hoje, o exercício ilegal da medicina tem a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. E aí, o Mévio ou o Tício, escolham aí o nome que vocês preferem dos manuais de doutrina, começa hoje a praticar o crime de exercício ilegal da medicina. Abre o seu consultório, contrata uma secretária, atende os primeiros pacientes, hoje. E ao longo de toda essa semana, ele continua atendendo as pessoas como se médico fosse, quando na verdade ele não o é. Na semana que vem uma lei nova e diz, olha, o crime de exercício ilegal da medicina é punido, né? Houve uma modificação legislativa e agora o crime de exercício ilegal da medicina não é mais punido com pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Ele agora é punido com pena de 5 a 10 anos. Dá um exemplo assim bem radical. Ele era punido com pena de detenção de 6 meses a 2 anos e agora, né, a partir da próxima segunda-feira, ele é punido com pena de 5 a 10 anos. Na terça-feira, a lei entra em vigor na segunda-feira, na terça-feira, o Mévio lá, o Tício, a pessoa que está se fazendo de médica quando não o é presa, né? Veja, quando ela começou a praticar o crime, a pena era significativamente pequena. E houve, ao longo desse período em que ele está praticando ilegalmente a medicina, um aumento significativo da pena. Qual a pena que vai ser aplicada para ele? A pena mais grave, né? Seguindo essa orientação da doutrina, que diz que o espírito da súmula 711 deve ser aplicado também ao crime habitual, embora a súmula não faça referência a esse tipo de crime, mas seguindo essa orientação, seguindo essa posição da doutrina, o que aconteceria é que o agente, né, a pessoa lá, o Mévio, o Tício, a pessoa que está exercendo ilegalmente a medicina, passaria a responder na forma mais grave prevista na lei, certo? Seguindo aí, como eu já disse, o espírito da súmula 711. Temos ainda algumas outras considerações para fazer sobre lei penal no tempo e vamos fazer em outros vídeos.